audiência do portal Desacato, do JT Fica em Casa, o Sistema Único de Saúde é muito claro, é único, né? Sistema Único de Saúde. No entanto, as elites, particularmente as proprietárias da saúde privada, da saúde particular, que nem deveria existir de fato, não querem falar de fila única. Ou seja, nós temos o Sistema Único de Saúde, mas não querem fila única, não é verdade? Ou seja, os ricos, os que podem pagar, a classe média alta, vai para o hospital privado, para o leito, se é necessário, na pandemia. Mas, Douglas Kowalewski, os pobres fazem fila e têm que ser escolhidos, tem que ter protocolos, como já tem em alguns hospitais, para saber quem morre e quem vive. Tudo bom, Douglas? Oi, Raul, olá, audiência do Desacato. É uma satisfação estar de novo aqui com vocês e eu acho interessantíssimo a gente estar pautando essa questão dos leitos, principalmente os leitos de UTI, né, na questão do setor público e privado. A gente sabe que tem pelo menos 3 estados, já dá para contar 4, né, com o Rio de Janeiro também, com os leitos de UTI 100% lotados por conta da pandemia, né? Detalhe que a mídia não fala é que são os leitos públicos, né? Se a gente for ver em todos esses estados, né, que pega lá Amazonas, Ceará, Pernambuco e Rio de Janeiro, tem leitos de UTI livres, né, desocupados na iniciativa privada, nos hospitais particulares, enquanto no SUS está lotado. Então, o que a gente está falando aqui não é nada revolucionário, não é nada ultra radical, mas é algo que Espanha, Irlanda, Reino Unido e em algumas situações até os Estados Unidos unificaram a fila para a ocupação de leitos de UTI por conta da pandemia. Como tem um estado de calamidade pública, como tem um estado de uma relevância nacional do ponto de vista da vida, é algo normal que esses leitos sejam unificados. No entanto, no Brasil não se fala nisso, né? Eu acho até que é proposital que se fale em gripezinha ou se menospreze. O próprio ministro Nelson Taik, nos dias de hoje, nos dias de ontem, aliás, ele meio que falou com preocupação do uso dos leitos de UTI das empresas privadas. Ou seja, o próprio ministro desconhece a existência de um dos maiores projetos de saúde do mundo, como é o SUS, e tenta liberar, como bom gestor da administração privada dos hospitais, tenta liberar a responsabilidade. Como se reverte isso? Então, se reverte com muita mobilização, com esforço, o que está difícil agora, né, sem a gente poder estar se vendo, resolvendo algumas coisas presencialmente, a ideia é mobilizar de uma maneira online. Mas tem uma questão ideológica muito forte, a gente percebe que desde o mandato do Temer, né, um dos focos de privatização e de entrada do capital privado, inclusive internacional, no meio da saúde, é algo muito claro, muito aberto, né? Tanto que a gente vê o crescimento que os sistemas privados de saúde tiveram no último período, né? Mais recentemente eles vivem uma crise, mas nos últimos 5 anos foi muito grande, enquanto o SUS vem sendo desfinanciado pouco a pouco. Então, se formos ver aquilo que o brasileiro consegue abater na sua declaração de imposto de renda, com o que ele gasta na iniciativa privada, a gente vê que quem financia, de fato, todo o sistema privado de saúde não é o sistema privado por si, e sim é o público, de maneira indireta. Então tem um descalabro, tem uma falta de noção em cima dessa questão toda, que agora o governo faz vistas grossas, o governo fala que não tem grande importância, né? Porque justamente é nesse momento que a gente vê o embate público-privado num setor que é um setor essencial como a saúde, sem ser dado a mínima importância, seja por governadores de estado, seja por prefeitos, seja que poderiam estar fazendo uma proposta de estatização dos hospitais nesse momento, ou de utilização em prol do público, uma vez que o SUS rege todo o sistema, seja público, seja privado. Por isso ele é único, tanto que quem dá o alvará para funcionamento para todo o setor privado é o SUS, quem dá a liberação do ponto de vista de vigilância sanitária, do ponto de vista de fiscalização de cumprimento de normas, é o SUS. Então, o SUS é responsável, desde a Constituição de 88,
pela saúde de toda a população, seja no setor público ou privado. E essa seria uma ótima deixa para utilizar todo esse empenho, toda essa estrutura que o setor privado construiu no Brasil, que já abrange em torno de 25% da população, que é coberta por planos privados de saúde, né? E utilizar isso para o bem da população, uma vez que eles foram, em grande parte, financiados por recurso público de maneira indireta também, né? Então, bom, acho que essa é a briga. É bom, Douglas, dentro dessa briga, e já afunilando para o final da tua coluna, eu acho que quando tu dizes, bom, tiveram 4 anos bons, o último ano não foi bom, nada mais legítimo nas regras do capitalismo às quais eles apostam. Você aposta, eles colocam um negócio, o problema deles não é a saúde das pessoas, é um negócio para dar lucro, que inclusive foi financiado com capital da classe trabalhadora majoritariamente, ou seja, do Estado. De maneira que se funciona ou não funciona, não é mais um espaço que tenha que ter prebendas, como de fato tem, exonerações fiscais e um monte de coisas que porventura tem para desmedro da atenção dos 70%, talvez mais, da população. Você terá os números mais adequados de quanto é que cobre o SUS, apesar do destrato dos governos, um atrás do outro, Douglas. Enfim, o chamado final para as pessoas se atentarem a essa briga e resolverem os problemas mais prementes que tem agora com a pandemia. Exatamente, essa cobertura que a gente fala do sistema público e privado, ela também tem muitas. O sistema privado é muito seletivo, né? O sistema privado ele cobre numa atenção que ela é secundária, né? E não chega assim no nível de complexidade mais alta como nos grandes centros, nos hospitais universitários é feito. Então, assim, é muito importante que a gente entenda qual que é o dilema, que é vida ou dinheiro, colocado de uma maneira muito explícita, e por isso eu fico muito feliz por a pandemia estar explicitando essas contradições que muitas vezes não aparecem de uma maneira tão clara, né, numa situação que não seja da pandemia. Então, isso revela a face mais obscura, mais terrível do capitalismo, que não há problema para o capitalismo que as pessoas estejam morrendo. Está tudo bem. O importante é que tenha o lucro. Né? É isso, efetivamente. Muito esclarecedora a tua coluna semanal, como sempre, Douglas. E lembrem-se vocês que o coronavírus não permite que a assistência privada dê períodos de carência, viu? É agora, é já, fila única. Obrigado, Douglas. É isso aí, fila única já. Um grande abraço, Raul.